Muito bem, você está nos acompanhando aqui na nossa jornada de 30 anos da Editora Cristã Evangélica, conhecendo um pouquinho quem nós somos por dentro, a nossa cabeça, o nosso coração e o nosso pensamento. E hoje nós vamos conversar aqui com o pastor Abimael de Souza, o nosso diretor-geral. Seja bem-vindo, pastor Abimael. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Falar de 30 anos da editora é uma alegria. E aí nós vamos perceber, você vai perceber também que o pastor Abimael se envolveu em algum momento com a editora, antes de ser diretor da editora, como você tem percebido que é comum entre os nossos colaboradores. Então conta para nós, pastor Abimael, um pouco do seu envolvimento com a editora, antes até chegar a ser diretor. Como foi? Meu envolvimento com a editora começa em 1999, quando fui eleito presidente da denominação. Logo eu procurei vir aqui para conhecer, porque a gente ouvia muito em Goiás falar da editora e do seu progresso, da sua ascensão. Então eu vim aqui para estar aqui e conhecer. Ela estava funcionando lá na Santo Agostinho, nas dependências da Central, 2 salas. Pastor Bart numa, a Isabel noutra, e tinha um pedaço lá que eles fizeram de um estoque, né? Era essa parte que funcionava lá. Depois disso, eu passei a vir aqui regularmente, 2 a 3 vezes por ano, visitar a região e visitar a editora. E vendo a sua necessidade de expansão, de melhorias. Aí foi quando a gente propôs para o pastor Bart a criação de um conselho para poder assessorá-lo, ajudá-lo, apoiá-lo. Mais na frente, nós também fizemos o seguinte, nós vimos que a parte comercial precisava de um reforço. Foi quando a gente propôs para o pastor Bart também a vinda do Marcos Vinícius para poder gerar o comercial da editora que não tinha, né? Então, aquela aí também foi uma participação nossa, entendeu? Então, sempre eu estava aqui e tentando dar essa upgrade para a editora. Então, meu envolvimento começa lá atrás. Quando eu saio da MEAN, fiquei lá 8 anos como presidente, mais um ano como secretário executivo, eu nem imaginava que poderia acontecer alguma coisa numa futura vinda minha para estar aqui. Mas ela aconteceu. Muito bem. E o senhor veio para cá? Então, primeiro foi um convite, né, para mim vir aqui para conhecer, ver, acertar os detalhes. Aí, quando foi para mim vir, eu coloquei 4 coisas que deveriam acontecer para que eu pudesse perceber que era uma vontade de Deus eu estar aqui. Porque eu nunca tinha morado fora de Goiás, né? Então, era uma mudança radical. Eu não estava tão novo assim para começar a vida de novo, mas tudo bem. Mas Deus foi tão gracioso que em 15 dias ele respondeu as 4 perguntas que eu tinha deixado no ar para poder entender esse processo. Então, quando realmente o convite chega para mim, eu rapidamente respondi, né? Aí o pessoal, mas já? Eu pedi 4, né, provas para Deus e Deus deu. Então, eu tenho certeza que é a vontade de Deus eu estar aqui. Muito bem. Tem uma pergunta que sempre surge na mente de quem tem relacionamento com a gente. Vou fazer para o senhor. A editora é uma missão ou é uma empresa ou é os dois? Como é que a gente vê isso? Eu sempre entendi que a editora é uma missão. Graças a Deus que ela é uma missão autossustentável. Ela consegue viver com os recursos que ela mesma produz com as vendas dos seus materiais. Agora, quando a gente gere essa missão, nós temos que pensar também como empresa, porque ela não pode pensar que alguém vai sustentar ela no futuro, alguém vai ajudá-la, né? É o contrário. A editora sempre foi aberta para ajudar a obra missionária e ajudar a denominação naquilo que ela precisa. Mas a gente nunca perdeu esse foco de que ela é uma missão. Por quê? Porque ela precisa estar atenta ao mover do Espírito Santo. E nem sempre você consegue perceber, né? Mas aqui na editora, mais do que em qualquer outro lugar, nós precisamos estar atentos a isso. Porque a minha concepção é que a editora está com a Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Mas ela não pertence à Igreja Cristã Evangélica do Brasil. Ela pertence ao reino de Deus. Então, por isso, ela tem que estar aberta para poder ver o mover do Espírito e acompanhar esse mover e apoiar esse mover daquilo que está ao seu alcance. Tudo bem. Então, a gente pode dizer que a editora ela tem um coração de
de missão, e tem uma cabeça, meio missão, meio empresa, e tem os braços de uma empresa para poder sustentar a missão. É isso, né? Exatamente, é isso aí mesmo. É assim que funciona aqui. O que a editora faz além de vender revistas? Porque às vezes o pessoal olha para nós e fala assim, nossa, a editora vende revista, vende livro. A editora só vende ou nós temos outros horizontes espalhados por aí? Graças a Deus, a editora atua em duas frentes principais. Ela publica materiais de ensino bíblico e está crescendo cada vez mais, né? Ultimamente, então, publicando livros também que têm a ver conosco e com o nosso ministério. Mas lá atrás também, ela viu que era necessária a sua atuação na capacitação daqueles que usam o nosso material. Então, desde 1900 e qualquer coisa, que a editora trabalha através de congressos, simpósios e treinamentos. E essa área é tão importante quanto a outra, porque é muito bom que a editora atue nessa área. Por quê? Porque ela consegue atender às expectativas daqueles que voltam para nós e que nem sempre conhecem as peculiaridades que cada material tem. Então, essa capacitação e também uma troca de informações. Nós levamos a capacitação, ouvimos aqueles que são capacitados e, às vezes, eles têm sugestões que são úteis para a gente aprimorar o nosso material e o nosso ministério. Muito bom. E em visão missionária? A editora tem relacionamentos com missionários? Como é esse relacionamento? A gente doa material, a gente faz uma campanha, como que a gente lida com o mundo missionário em volta de nós? Eu estou aqui há 16 anos, ao longo desse tempo, né, por aquelas experiências vividas na presidência da denominação, quando houve uma expansão, né, missionária muito grande da denominação para a área missionária, tanto a nível de Brasil como fora do Brasil. Então, essa experiência a gente trouxe para dentro. E esse relacionamento fez com que também portas se abrissem, né, para que a editora pudesse entrar e apoiar, ajudar. Seja na doação de materiais, para esses missionários. Recentemente, 2019, nós fomos a Portugal, fomos a Guiné-Bissau, voltamos a Portugal, fomos a Angola. Você mesmo esteve lá em Angola antes, né, fazer capacitação, treinamento. Então, esse envolvimento nosso com missões tem sido prazeroso e tem feito com que as portas se abram e a gente possa ver o nosso material vazar ao mundo aí. É primoroso a gente ver esse relacionamento nosso. Agora temos, inclusive, uma revista indo para o árabe clássico, não é? Por um dos irmãos parceiros aqui. Pastor Mael, nesses 16 anos que o senhor está aqui, quais foram os maiores desafios? Bom, são muitos, né? Não dá para resumir, mas a gente precisa resumir porque aqui é só um relance, né, daquilo que tem acontecido aqui. Muitas emoções também. Muitas. Graças a Deus, a gente percebe o seguinte: Deus gosta dessa editora. Deus está sempre presente aqui nessa editora. E Ele tem aberto portas para parcerias, né, para o avanço do ministério da editora. E a gente sente, quer dizer, esse agir de Deus aqui conosco. Uma coisa interessante, que cada funcionário que está aqui, e hoje nós estamos com mais de 50, a maioria deles vieram enviados por Deus. Nós tínhamos uma necessidade, íamos orar, daqui a pouco aparecia alguém que se despontava e que a gente ia dando oportunidade e essas pessoas foram ficando por aqui, né? Mas eu posso também citar aqui uma coisa que realmente foi, assim, de longo alcance para nós, foi quando nós estávamos visitando a Sociedade Bíblica do Brasil e para conhecer ali aqueles parceiros ali, e surgiu nessa visita uma possibilidade de uma parceria da editora com a Sociedade Bíblica para a edição de uma Bíblia de estudos contendo materiais que pudessem dar àqueles que iam ler, estudar e usar conhecimento na área pedagógica, algumas ferramentas importantes para isso aí. E na época a gente aceitou esse desafio, nós tínhamos consciência que ele era maior do que a própria editora. Não era uma coisa simples, não era simplesmente pegar um ponto aqui e outro lá, era ler toda a Bíblia
e contemplar toda a Bíblia, os 66 livros, com quadros que pudessem traduzir ali essa questão pedagógica de maneira que aqueles que fossem pegar aquilo ali pudessem usar e ter ali uma ferramenta preciosa. O desafio foi cronológico e foi financeiro também, né? E vencemos pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Muita gente imaginava, não vai chegar, mas graças a Deus chegamos. E ela está aí abençoando aí muita gente por esse Brasil afora. Amém. Vamos falar sobre pandemia? Qual foi o grande desafio da pandemia e que lições a editora aprendeu, o senhor aprendeu aqui na direção da editora? Ninguém esperava aquilo, né? Porque foi algo assim, a gente ouvia falar assim, bem distante, bem longe, até o dia em que nós estávamos reunidos aqui e fomos avisados, até meio-dia tem que evacuar todo mundo aqui da editora. Não pode ficar ninguém aqui. Se vier uma fiscalização e estiver aberta, vai ser lacrado. Aí é pior ainda. Então foi uma correria, todo mundo catar seus materiais, vai para casa, vamos ver o que a gente vai fazer e tal. Então, graças a Deus, que Deus iluminou. E aí aconteceu a pandemia e, obviamente, a primeira consequência prática terrível foi a queda do faturamento. Não foi uma queda pequena, né? Foi uma queda de 90%. Nós vimos uma ascensão boa naquele ano, 2020, quando, de repente, a coisa caiu mesmo. Só que é o seguinte, os efeitos dessa pandemia, eu digo o seguinte, tem dois efeitos. Primeiro, a queda do faturamento. Isso aí ninguém podia negar, que estava visível para nós. Mas, ao mesmo tempo, o fato de que a parte editorial não fechou, não parou, porque havia uma demanda reprimida das igrejas, escolas, famílias, querendo material para poder usar, para poder manter as suas atividades, mas não podia ser o físico, porque não tinha como, as igrejas fechadas, livraria fechada, tudo fechado, não tinha como. Então, eles precisavam de algo assim digital, algo assim que a gente pudesse liberar para eles. Então, o nosso editorial, sob a sua liderança, passou a trabalhar o tempo todo em função disso. E, graças a Deus, nós pudemos liberar esses materiais. Então, até hoje no site, para quem não sabe, quem está nos vendo, ouvindo, é só visitar o site, está cheio de material lá, para poder ser usado, para estudar a Bíblia com auxílio, escola para a área devocional, igrejas para usar material na EBD e assim por diante. Qual o efeito depois? Segundo efeito que teve, não foi só o lado negativo, teve um lado positivo que demoramos para enxergar, mas ele veio, e veio com força. O que foi? Houve uma expansão exponencial do ministério da editora. Aquelas pessoas que visitaram o site, que baixaram, só no primeiro momento foram mais de 10 mil downloads. Congresso que foi feito de capacitação, 28 palestras, para poder atender a todas as circunstâncias e situações. Mais de 6 mil inscritos. Tudo isso foi feito gratuitamente. E na nossa cabeça, no primeiro momento, a gente ficava pensando assim, como é que vai ser isso? Aí eu me lembrei, porque nós visitando as igrejas, para os eventos e tudo, ela dizia o quê? A editora é uma missão. Aí, de repente, Deus falou assim, você não falou que é uma missão? Então viva como missão. Tenha fé. Tenha fé nisso aí, né? E graças a Deus nós pudemos manter a editora de pé, gastamos, né, investimos aqui uma boa parte da nossa reserva, das nossas reservas, mas mantivemos. Só que pós-pandemia, o que nós temos visto é um crescimento muito bom da nossa clientela e que nós imaginamos que ela tenha vindo daqueles que visitaram o site, conheceram o material, usaram o material e que agora se sentem presos a esse material, gostaram, né? E agora fidelizam ela aqui. Então, um efeito de queda de faturamento, mas um efeito de expansão do ministério. Tudo bem. Para terminar, quando o senhor olha para o futuro, o que o senhor sonha, ou o que o senhor deseja, ou o que o senhor vislumbra para a editora? Bom, a editora é inegável, como já afirmei aqui, que Deus gosta dela e que Deus está presente aqui.
e que Deus é que comanda isso aqui. Quero repetir que a Editora Cristã Evangélica, ela é movida pela graça de Deus e as orações do povo de Deus. Isso tem feito com que portas que nós jamais imaginaríamos possam ser abertas. E têm sido abertas. E nós temos entrado por essas portas e o ministério tem se expandido. Então eu imagino que o futuro da Editora Cristã Evangélica, ela continuar mantendo seu compromisso de ser alguém, de ser uma missão que esteja a serviço do reino de Deus, ela não terá problemas. A nossa certeza é que ela continuará galgando mais espaços. Agora mesmo, há aí várias coisas novas para sair. Áreas que nós não arriscávamos entrar, nós estamos entrando. E nós estamos vendo o resultado, né? Por exemplo, eu lembro que em 2011 nós começamos um material em espanhol que era um desafio enorme. Hoje, graças a Deus, essa área está consolidada. Quase todas as linhas da editora já estão sendo traduzidas e estão sendo usadas em alguns países. Então, eu vislumbro que ela vai continuar desenvolvendo o seu ministério para a glória de Deus. Amém. Muito obrigado por você nos acompanhar na nossa jornada dos 30 anos aqui, conhecendo a editora por dentro. Ao fazer isso, lembre de nos acompanhar nas redes sociais, mas lembre-se também de compartilhar o que você já conhece a respeito da nossa história e de orar por nós. Muito obrigado, Deus abençoe você.